Olá, bárbaros! Sejam bem-vindos a mais um episódio conesco da Toca do Aventureiro. E aqui nós temos dois convidados estreantes. Estreantes no Conan, mas não estreantes no canal. Nós temos aqui o nosso Caio Josbravo, né, autor dos livros do Barão e outras coisas, né? E E é aí? claro, nós temos aqui a nossa querida Anne C. Freitas, a mãe da Rory Agnes, né? É patrocinadora de terapia, também chamada de Anne Faca Ligeira. Quero ser mãe dela, não, Deus me livre. Bom, pessoal, Ela boa é minha. noite. Por favor, se apresentem. Primeiras damas, claro. Ah, eita. Levou até um susto, O Marco já me apresentou, então não tenho muito o que falar. E eu fico rindo toda hora, tá? É normal mesmo, é um tique meu. Então ignorem. Caio. Bom, eu sou o Caio, já participei com o Marcos aqui de um vídeo. Adoro Conan, adoro Espada e Feitiçaria. Tenho alguns livros aqui, inclusive um que está fechado, que eu estou esperando um momento para ler, em algum lugar por aqui. E bora bater esse papo aí sobre esse bárbaro cimério de olhos azuis e cabelos negros, estátua de bronze. É isso mesmo, pessoal. E hoje nós vamos falar aqui do Sombras de Ferro sobre o Luar, né? Originalmente ele foi publicado na Weird Tales de abril de 1934, né? Muito bem, começamos pela parte 1. Conhecemos Olivia, que foge e é perseguida por um senhor da guerra, o Shah Amurá, que ao capturá-la, né, ele a ameaça e a gente percebe nesse momento, que é o surgimento, o início da história, a agonia dela fugindo, porque ela está a cavalo, o cavalo cai, ela toma um tombo, esse homem armado, vestido armadura, arrogante, se apresenta, né? E aí, né, ele se vangloria do que ele vai fazer com ela, né? Porque ela ele trata ela como um objeto, é uma coisa de interesse, é uma conquista para ela, né? E o que vocês acharam desta parte que a gente conhece a famosa donzela em apuros, né? E o vilão já entra. O que vocês acharam dessa parte? Eu acho que isso é muito base de histórias clássicas, né? Você apresenta imediatamente o perigo, você apresenta imediatamente o antagonista, você apresenta qual é o objetivo é proteger a donzela, né? Salvar a donzela e derrotar o cara que tá perseguindo ela. É bem rápido, né? É tipo direto, rápido. E o Robert Howard, ele já faz a gente imediatamente odiar o até então antagonista e sentir, não dó, mas sentir muita empatia pelo interesse amoroso, né? Pela donzela em perigo. Eu acho que isso introduz uma história muito rápida e de maneira muito boa. Eu gosto assim, porque aí você já é jogado na história e fala, pô, legal, eu já sei quem é esse, quem é esse, quem é esse, e agora eu quero saber quem é o salvador dela, né? Sim. Anne, o que você achou da introdução da nossa donzela em apuros e do vilão? Termos donzela não é adequado para ela, mas ela é a mocinha em apuros, né? Digamos assim. Mas eu só achei que foi muito. Como já é um conto, né? Então a introdução ela é muito rápida, ela é direta. Uhum. E eu só fiquei confusa na parte que o herói, digamos assim, que ele aparece. Que foi tipo, what? Do nada. Literalmente saiu da moita. Sim. Mas a introdução foi muito boa. Então, como a Anne falou, então surge Conan, o cimério dos juncos e da lama, sujo, ferido, com os olhos injetados de sangue. Ele agradece aos demônios da vingança por encontrar Shah Amurá, né? E aí nós vemos um berserker, literalmente um berserker, né, Caio? Porque ele tá em fúria ali, né? Ele se joga contra o Samurai, ele não nem repara na moça. Nós temos uma batalha rápida, brutal.
brutal e sangrenta. E tudo pela percepção da Olivia, né? E é claro que nós temos uma parte que eu sei que a Anne deve ter gostado muito do Piedade, Piedade! O que vocês acharam do surgimento? Eu ri bastante. O que vocês acharam? Caio? Eu gosto de brutalidade, né? Então ali é assim, a gente percebe que o inimigo, ele mantém ela de praticamente escrava sexual. E ele abusava dela. Eu acho que isso é motivo suficiente para todo mundo ficar extremamente revoltado. É tipo o vilão matar o cachorro. Você fica, esse cara tem que morrer muito, tem que sofrer. E aí então, quando surge ali o Conan Berserk, cheio de sangue dele, de ratos que ele comia cru ali, esperando o momento certo, quando ele surge, a gente não entende ali agora, mas a gente entende posteriormente por que ele odeia tanto esse cara. Sim. Não sei se dá pra gente falar agora, mas acho que já dá pra falar, porque logo em seguida ele explica. Não, a gente vai pelas partes, né? Mas Tá, então... Logo depois ele explica que ele, enfim, ele perdeu muitos amigos por conta desse cara, desse senhor da guerra. E aí por isso ele tá revoltado. E a gente, depois disso, entende a fúria dele e torce pra ele e, pô, regaça esse cara. Deixa ele vivo não, deixa ele ver. Então, Anne, e você? O que você achou do surgimento do Cimério? Que não é um cavaleiro em cavalo branco e armadura prateada, né? Um bárbaro sedento por sangue que não tá nem aí pra mocinha. Ele apresenta ele já traz 2 pontos negativos contra o vilão. Então a gente já chega, opa, finalmente apareceu, vai salvar aí. E o que eu gostei foi que ele foi condizente com a aparência, que ela retratou ele lá como ele sujo de terra, de lama, né, e de sangue. E depois ele explica por quê, né, ele estava daquela maneira. Então, eu só fiquei intrigada de como é que ela teve tempo de ficar reparando tanta coisa, porque ela estava sendo perseguida, chorando ali, implorando pela vida, querendo morrer, e tem tempo para reparar muitos detalhes, assim, né. Mas a aparição dele pra mim foi muito massa. Mesmo eu sabendo, né, como seria o Conan, que eu já tinha visto algumas histórias, mas eu falei, caraca! Eu tinha certeza que você ia gostar do Piedade, Piedade, falar com a mesma piedade que você deu pros meus amigos, seu cão, né? Referências, eu tenho essa referência no meu livro. Eu achei legal pra caramba muito dessa parte que você disse, que não é o cavaleiro num cavalo branco, armadurado, colorido e tal. Porque quando ele surge, a Olivia ela fica com medo, ela fala, ih, caramba, quem que é esse maluco aparecendo aí só de tanga e todo sujo e tal? E ela fica com medo e ele se apresenta como alguém bárbaro mesmo, né? Ele já fala com sotaque, e na fala dele tem muito ódio, e ele não luta com presteza, ele luta com selvageria, só que com agilidade felina, como sempre diz, né? E aí a gente fala assim, eu conheço já o Conan, mas eu tentei ler por outros olhos que talvez não conhecessem bem o personagem. Na hora, a gente percebe um pouco assim, caramba, mas esse cara aí que apareceu, ele veio salvar ela, e será que ele vai ser outro perigo para ela depois? Engraçado, né? Achei interessante isso. Realmente, de primeira apareceu que eu falei, ou ela vai entrar numa segunda fria, ou ele realmente só vai salvar. Só que ele não chegou pra salvar ela. Ele reconheceu o cara e ele foi o cara. Exatamente. Depois ele foi, tá, se você tá aí. Então, e após, né, ele literalmente destroçar o Shah-Murar, porque é o que ele faz, é como é dito, né, que mal dá pra reconhecer o cadáver, ele se acalma, né, e se põe a partir, né? Ele tira uma jangada escondida dos juncos e ela fala, eu quero ir com você. E ele, estaria melhor comigo, né? E ela fala, não, eu tenho medo de você. Você me ameaça, mas eu sei que nada que eu vou passar com você vai ser pior do que eu passei com o Shah-Murar, né? E aí, o Conan leva ela
E eles seguem pela canoa através da costa, né? O Conan tem um plano, né? Que ela fala: o que a gente vai fazer? A gente vai pela costa procurar uma ilha, um barco, né? E se chegar, e ele dá os indícios da possibilidade de piratas, né? Que se desenvolve um pouquinho mais para frente, né? É, e aí ele conta a história dele ela conta dela. E aí nós somos introduzidos a uma coisa que é muito legal do Conan, que ele é um cara cinzento. Ele fala, ó, nós éramos mercenários por um rei, o rei fez um acordo, ficamos sem trampo, falamos, vamos saquear os assentamentos da fronteira, né? Aí eles estavam fazendo saqueando tanto que os caras se uniram, um deles era o Shah Murá, foi atrás dele e foram dizimados, né? E ele conta que ele, como o Caio falou, ele teve que se esconder na lama, comer ratos, né, para fugir. E aí a Olivia conta a história dela, que o pai dela era um rei que deu ela como pagamento, né? E aí uma coisa muito interessante que eu acho que é uma coisa do Howard, que ela fala aqueles ditos civilizados trocam as suas filhas, né? Por interesse, por ouro, tal, e o Conan fala, meu povo não faz isso. Ele é o bárbaro e o povo dele não faz isso. O que vocês acharam dessa parte? Cara, eu acho interessante porque o Robert Howard ele faz muito isso. Ele, na época, esse conto, se eu não me engano, é de 1939, né? 34. Ele 34, foi publicado em 34, mas ele escreveu antes. Então, ele tinha muitas críticas ao mundo, à civilização à época, né? Uhum. E aí, uma dessas críticas, assim, ele colocava nas histórias, que tipo assim, pô, os ditos civilizados, reis com palácios dourados e marfim e tudo, com sua fala pomposa, com suas vestes e seus costumes, vendeu a própria filha, assim, né? Uhum. E o Conan, que é um bárbaro, sujo, desgrenhado, que não fala direito, que é um cara do extremo norte, que ninguém nem sabe de onde é, você fala, pô, de onde eu venho, o pessoal não vende a própria filha. Só ali a gente já quebra, a gente já começa a entender, cara, quem são os bárbaros, né? E o que é civilização? Dani? Perdi. Mas né, nessa questão, né, dele se apresentar como bárbaro, ela mostra, né, que ela tá com medo dele, mas que ela prefere se arriscar com ele, por ele ter salvado ela, do que aguardar os outros homens, né? Porque ela já sabia o que os outros homens fariam com ela, né? Ela já passou com o cara lá e sabia que os soldados ainda poderiam fazer pior. E ele, o que ela viu foi um cara ali, né, apesar de sujo, mas ele estava focado, porque ele poderia muito bem ter virado, você assistiu e pá, né, dado um fim nela. Então, apesar de não ter sido dito isso claramente, mas para mim ficou ali subentendido. E quando ele fala o que ele vai fazer, né, que ele fala assim, vou descer aqui pelo rio e o meu objetivo é chegar no mar, ou sei lá o que eu vou fazer depois. Mas ela confiou, tipo assim, ele não tá com plano de fazer outra coisa, até eu achar algum lugar para eu ficar, eu vou seguindo. Ela teve um pouco de coragem ali para mudar de vida, porque ela sabia que ela não ia ter uma segunda chance. E ela fez esse questionamento, né, de ele sendo bárbaro, era mais civilizado do que da onde ela veio. Então eu acho que essa fala dele também foi meio que a gota d'água para ela decidir continuar com ele depois. Muito bem. E aí, pessoal, a gente vê que o Conan, ele rema a noite toda enquanto ela dorme, né? E aí ela percebe isso, clareia o dia, eles chegam numa ilha, numa das muitas ilhas da costa, né? Eles aportam lá, o Conan fala, vamos achar uma coisa para comer, tal, descansar um pouco. E aí aparece, né, o avô de todos os papagaios, com a sabedoria maligna em seus olhos, né? E o Conan diz isso, e aí o papagaio diz palavras obscuras e sombrias que assustam a Olivia, né? E cá entre nós, se um papagaio desse fala uma porra dessa, cara, eu volto pro barco, eu tô fora, sinto muito, né? O que vocês acharam dessa parte? Porque, chegamos num lugar novo, aí a gente vê a experiência dele de sobrevivência, ela não tem. E essa questão do papagaio, que é uma forma muito legal de, na história, introduzir uma coisa. Tem alguma coisa errada, pode ter alguma coisa mística para mexer com os leitores, mas a gente não tem a certeza, né?
Caio? Eu tive exatamente essa impressão. Antes eu só queria comentar alguma coisa, porque assim, o Conan ele é bom em tudo, né? Ele é um personagem feito para as pessoas, principalmente o público masculino, né? Porque afinal ele é um barbarão, ele tem todas as virtudes do que um homem à época deveria ter em questão de físico. E ele remar a noite inteira. Para quem vai na academia, quem faz crossfit e vai naquele remo, e você fica 15 minutos lá, você já fala, não tô aguentando mais, e o cara rema a noite inteira, sem comer, cara, você fala assim, pô, o bichão é brabo mesmo. E aí eles chegam ali na ele, e como você disse, né, cara, até então deveria ser um refúgio, porque eles acabaram de sair de um lugar perigoso. Eles estavam sendo praticamente, ela estava sendo perseguida, ele também estava sendo perseguido. Você fala, pô, ali na ilha eles vão descansar um pouco, tá beleza. Assim que eles chegam, tem um papagaio estranhíssimo, e o Conan já nota, fala assim, e aí a Olivia já fala assim, caramba, o que tem? E ele começa a dizer aquelas palavras, na hora você fala assim, essa ilha já não é tão um refúgio seguro assim, tem coisa nessa história. E aí você já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Anne? Eu gostei da introdução do papagaio, eu achei engraçado no começo, né? Só que de cara, pelo jeito que ele fala, foi, língua antiga tem sinal de maldição. Então eu já esperava que tivesse alguma coisa amaldiçoada ali na ilha, né? Mas o que eu quero falar mesmo é o depois disso aí. Tudo Mas bem. a questão da alimentação, né? Ele já deixou claro que ele sabia, né? O Caio falou da questão dele ser preparado. Ele foi criado dessa maneira, né? Meio livre. Então, ele sabe o que dá pra comer e o que não dá pra comer. Por Ela exemplo, foi da casa dele. eles estão explorando, ela precisa de ajuda. Ele mesmo fala que nas colinas da Ciméria as colinas são mais difíceis, então ele subiu rapidamente. Aí eles comeram, tal. Enquanto eles estavam comendo, se alimentando, ele falou: ó, por enquanto isso serve até a gente achar uma caça, alguma coisa. É na primeira vez que ela percebe ele olhando ela com luxúria, mas ele não faz nada, né? E para mostrar, ele tem desejo, ele é um homem, ele tá atraído por ela, mas aquele não é o momento certo, né? E aí, de repente, enquanto eles estão lá, o instinto do Conan joga ela pro lado e eles são atacados, né? Um objeto é arremessado na direção deles, ele procura de onde veio e quando vê, é uma pedra antiga, mas esculpida, como se fosse um bloco, né? E aí, quando eles vão tentar investigar, entrar na mata, o Conan congela e fala pra ela: tipo, ao clima, né? Porque os animais não fazem silêncio, ele para, ele olha pra todo lado, a gente Eles não sabe, fazem barulho. ele sabe que a gente sabe que ele sabe alguma coisa, mas ele não fala pra ninguém. Ele fala recua, 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 né? Ele está desconfiado, mas não revela nada, certo? O que vocês acharam dessa parte? Fala você, Anne, primeiro, que você tá empolgada para falar. Eu só corrigi ele, que ele falou que os animais não fazem silêncio. Na verdade, os animais não fazem barulho. Barulho, perdão. Só um segundo, peraí. Bom, enquanto ele vai lá, essa parte deu pra entender que quando ele já estava se preparando, ele já tinha se ligado na do papagaio, né? Que era alguma coisa. E que realmente tinha algo de anormal pelo barulho que ele escutou e pelo aquele instinto de ameaça que ele sentiu, né? Não só pela pedra. Sim. Caio? Eu reli algumas vezes essa parte, porque em algum momento eu achei que tinha deixado passar alguma coisa. O que eu acho interessante é o seguinte: primeiro, é uma pedra gigante arremessada lá na direção desse. Eu imagino que seja um bloco, sei lá, mais ou menos. Porque ele mesmo ergueu a pedra para testar e jogou alguns metros na frente, né? E ele fala, uma pedra de engenho de sítio. E a menina fala, então deve ter alguém com uma catapulta. Ele fala, não foi jogado em arco, foi jogado direto. Como um homem que arremessa uma pedra. Dele. Exatamente. E eu acho interessante que assim, a gente já sabe da força dele porque tá o tempo todo falando, pô, ele é forte, ele é isso, ele é rasgado e tal. E joga, ela só vai alguns passos. A pedra só vai alguns passos para.
Sim. Que é. E aí ele para e começa a olhar para cima. De repente ele congela, para e fala assim: vambora. Aí ela: que é? Aí ele fala: a morte. A E aí eu falei morte. assim: cara, aí ele viu o que é, mas ele não fala o que é. Aí eu falei Exato. assim: caramba, será que eu perdi alguma coisa? Não, ele não fala Não, mesmo. E aí tipo, eles prosseguem. é como o Howard escreve mesmo. Então, aí, né? É, Chegamos numa das partes que eu falei, a Anne vai adorar isso aqui, né? Eles encontram um templo antigo e esquecido, né? Estátuas de ferro de aparência e composição alienígena estão em nichos, cada uma diferente da outra, mas todas mostrando a mesma descendência, né? Olivia está temerosa e apreensiva, mas o Conan, após inspeção na área, decide que eles vão passar a noite ali, né? O que vocês acharam dessa parte de chegar no que sobrou dessa civilização? Eu gostei muito da descrição do templo, né? E dessas criaturas, né? Que eles descrevem que eles só podem imaginar que é um tipo de raça de homens negros, mas não é exatamente isso. É só o que eles conseguem se assimilar, né? eu gosto muito de templos antigos e de maldições. Indiana Jones, né? E assim que a gente chega, o Conan ele parece que o sexto sentido dele não está ativado ali. Então a Uhum. gente fica calmo. Porém, nós, como espectadores, olhando através dos olhos da Olivia, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Ela fala: cara, eu não sei o que é, mas eu não estou gostando dessas estátuas, tá estranho. Mas ao mesmo tempo o Conan tá tranquilo, ele é o salvador, ele é o bonzão, não falou nada, então você fala: pô, deve ser da minha imaginação. E aí você aceita normal. Mas achei assim muito boa e na hora instiga a nossa curiosidade sobre Uhum. essas estátuas, porque tem algo ali, né? É muito diferente de tudo que a gente viu até agora. Anne? Pra mim, o que ficou bem claro ali foi, na verdade, a questão da divisão de sexualidade. Pode parecer assim, tipo, qual é o sentido? Eu vou tentar explicar. Porque o Conan, ele vai trazer, igual o rapaz já falou, né, da representatividade do que era para ser o masculino. Então ele olhou, ele não viu. Mas ela que traz aquela coisa do sexto sentido feminino, da mulher que fica: opa, peraí, eu não tô confortável aqui, tem alguma coisa errada. Tanto que várias vezes ela fala e ele: não, mas eu não tô vendo, eu não tô. Então, assim, porque o homem, ele, pelo menos na representação do Conan, né, de que ele é aquela coisa visual, aquela coisa mais centrada e objetiva. Enquanto a mulher já é do tipo de pensar, de imaginar, ela é mais ligada, né, ao espiritual. Então, Uhum. essa parte trazendo esse tipo de contexto para a história. E como eu já tinha visto outras histórias, né, se baseando nas estátuas amaldiçoadas, né, que se mexem somente à noite, eu já peguei, eu falei, eu suspeitei que seria, e quando eu vi que era, eu falei: tive que tirar o gritinho lá porque estava no serviço. Então, Mas é, legal. aí, gente, nós temos uma ótima forma, outra vez, de se contar a história, porque o que o autor faz? Ele foca na Olivia. Ela tem um sonho, barra visão, né? Do passado do templo. A gente vê o templo como ele era, né? Macabro, onde são feitos sacrifícios, né? Aquelas criaturas grandes, que seriam as estátuas, né? Com um ser lindo, maravilhoso, que é quase divino, né? E aí eles sacrificam este ser e tem a consequência. E o engraçado é que é o seguinte: quando a criatura quase divina morre, uma criatura dizendo as palavras que o papagaio disse, a criatura divina que é o pai, que dá a ideia que é o pai, o progenitor, aparece, né? Então, eu gosto muito dessa parte da forma que a história é contada, né? Eu sei que tanto o Caio quanto a Anne curtem um pouquinho desse terror, mas o engraçado, Caio, é que a Anne tem esse negócio de alguém fez uma cagada, fez uma palavra, aparece, tipo, alguém pra dar a punição, né? Então, o que vocês acharam dessa parte? Dani, começa aí. Ah, quando é porque assim, né? Ela apresentou ali a questão do sacrifício, né? No sonho dela. E apareceu o que seria o Deus, né? E falou a palavra da maldição. Nessa parte, pra mim,
É que eu tá passando barulho, eu me distraio fácil. Pera aí que é o TDAH. Então, né, nessa parte, para mim, deu para ver que explicou a expressão da raiva daqueles homens. Porque eles tinham um objetivo quando eles mataram aquele cara. E o objetivo deles não foi realizado e ainda receberam uma maldição. Então, tanto que ela frisou da expressão raivosa de sede, de sangue, que a estátua tinha ali, para mim, foi explicado. E o ruim foi o Conan, tipo, ainda insistindo que não tinha nada, mas depois mostrando que ele que não queria acreditar, né? Porque Sim. Ele é supersticioso. E eu acho muito interessante que no final do sonho, né, o divino pega a cria dele e antes daí ele olha para o céu da cúpula, né, com a luz do luar, dando a pista, né, para quem prestou atenção no título, né, do que pode acontecer. Caio. Então, eu gosto, cara, eu gostei muito desse conto porque ele tem muitos elementos de fantasia, assim, por assim dizer, que eu gosto, né? Então, ele não é nem um flashback que ela tem, é realmente um vislumbre do que aconteceu talvez milênios atrás. Se eu não me engano, eles falam que o tempo parece ter muitos mil anos. Isso. Milenar, né? E aí, o tempo todo, eles descrevem como as estátuas tendo sanguinolência nos olhos. Então, a gente foca nisso e fala, essas estátuas estão com raiva por alguma coisa. E aí, como a Anne falou, né, depois que a gente entende ali que eles mataram o semideus, ou talvez o filho daquela divindade que apareceu, a gente entende, e depois que eles foram amaldiçoados, a gente entende por quê. Eu acho engraçado que o Conan estava se negando. Não deve ter nada, não deve ter nada. A Olivia, depois desse sonho, ela olha, ela vê e fala assim, pô, tá mexendo, corre, Isso. O Conan vai atrás dela. Exatamente. E ela fala assim, tava mexendo, você não viu? Ele falou, eu não vi, eu só peguei e tal. Exato. Na hora a gente pensa assim, pô, ele não vai acreditar de novo, tal, vai ser um sonho. Só que aí a gente é apresentado a outro aspecto do Conan, como a Anne disse. Ele é supersticioso. E ele fala assim... Os bárbaros são supersticiosos e ele escuta a história dela, ele não critica, porque ele não viu a gente que estava lendo e ela, mas mesmo a gente teve a impressão de se mexer, não fala se ela... Então ela corre, ele fala o que aconteceu, e ela explica, né? Ela conta o sonho, e aí com toda a superstição bárbara dele, ele acredita nela, e ela fala, né, sobre o poder da lua, sobre deuses antigos e sem nome que gostavam de misturar seu sangue com mortais. Então coloca coisas que a gente supunha num contexto. E como você mesmo falou, Caio, essa parte é muito legal, porque quando chega nessas partes, o Conan, né, ele surpreende, porque ele escutou a história, ele não desmentiu ela, ele quis escutar, né? Eu acho interessante que esse conto ele é muito antigo, então provavelmente muitas outras histórias, elas pegam uma coisa aqui e ali disso. Então, acho que no começo ele falou assim, quando tem isso eu já meio que saquei que é isso, porque eu já vi outras histórias, é porque é predecessor, né, delas. Só que nesse caso, eu acho que é o contrário. Porque agora falando um pouquinho de cinema, existem umas certas fórmulas de roteiro que seguem muito isso, e a maioria dos roteiristas não gostam muito de sair dela. Que é assim, quando alguém vê o perigo, que é meio sobrenatural e só aquela pessoa vê, quando ela conta para os outros não acreditam. Sempre tem isso, é um clichê. Eu acho chato, porque assim... Vamos dar uma chance para esse perigo que essa pessoa está falando? E se for, sabe? Então, nesse caso, a gente é surpreendido. É o contrário, a gente já não está esperando isso. A gente é surpreendido porque a gente está acostumado com esses plots de cinema que a protagonista conta, olha, eu vi tal coisa. Todo mundo, não deve ser nada. Ó. Nesse caso, não. Nesse caso, o Conan fala assim, cara, então é melhor a gente sair daí, vamos embora. Eu fiquei surpreso com essa cena também, achei muito legal. Anne? Essa cena trouxe humanidade pro Conan, porque até então ele era imbatível, inquebrável, invencível. E aí, com isso, o cara, ele é grandão, mas ele tá com medo, até porque se ele não tivesse medo, ele não teria corrido no primeiro grito dela. Que ele falou que você gritando, eu vim atrás. Tipo, se ele fosse realmente tão corajoso, ele teria ficado, olhado e visto as estátuas se mexendo. Mas não, ela gritou, ele correu atrás, ele não olhou pra mais nada.
Então, eu achei legal essa parte, porque trouxe essa humanização para ele, de mostrar que ele não é tão invulnerável quanto ele se faz parecer, né? Sim. E aí. Também deu credibilidade para a parte que ele fala dele ser supersticioso. Porque se ele tivesse duvidado dela, não teria feito sentido a corrida dele e não teria feito sentido ele alegar que era supersticioso, né? Eu não sei se ele fala ou se é um pensamento que tá dele, do autor, mas tem essa parte lá que consta que ele é supersticioso. É a narrativa do Howard, que fala que ele é supersticioso. Então, né, mais uma vez, eles estão ali fora, o Conan sente o perigo e fala, ó, vamos até os rochedos, a gente dorme ali. A Olivia não consegue dormir direito, mas a gente percebe que cada vez mais ela tá mais confortável com a presença do Bárbaro, né? E também aí que ela reflete, né? Que apesar dele ser um bárbaro, ele é a primeira pessoa que não maltrata ela sem malícia, interesse ou querendo riqueza, né? E eu achei, como a Anne falou, isso dá uma humanizada, né? E é assim, como a Anne falou no começo, eu acho que na história toda é fácil a gente gostar do Conan. E a Olivia, ela está com medo o tempo todo, mas ela é corajosa, né? Eu acho que ela é muito corajosa nessa história, mesmo ela estando com medo e não estando no ambiente dela. E nessa parte que ela dá essa refletida, ajuda ainda mais a gente entender o ponto de vista psicológico delas. O que vocês acharam? Eu concordo porque, assim, no meu ponto de vista, a coragem é enfrentar o medo. Então, ela tá com medo, mas ela não sai dali, ela não foge, ela escuta e ela obedece, né, às orientações do Conan. Se ela fosse covarde, ela teria gritado e saído correndo na jogada da pedra, já teria morrido lá mesmo. Caio? Eu acho legal que a gente vai ver mais desses atos de coragem dela um pouco mais para frente, inclusive um bem bacana, mas essa parte eu acho bem interessante porque é o início da virada do Conan sendo realmente algo para ela. Porque até então, no começo ele tinha sido apresentado quase como um monstro, tão ruim quanto o captor dela, né? Sim. E aí aos poucos ela vai olhando, fala, pô, esse bardo estranho, estranho, estranho. Aí ele faz um ato aqui para ela de bondade, ela, legal. Aí ele ajuda ela a escalar, porque ele é um cimério e lá tem as colinas e montanhas e ele é muito forte, consegue carregar ela. Ela fala, pô, tipo tô assim, segura com esse cara. Ele tá crossfit, porque ele carrega ela em várias partes do coisa, né? E ela gostou das partes, viu? Porque ela se aproveitava bastante para agarrar ele ali, ele tava aproveitando. Ele não era besta, não. Tinha parte que não precisava dele carregar no colo e ele fazia questão. Muito bem, pessoal. E aí, acho que nessa parte é que a gente começa a perceber que, tipo assim, pô, parece que ela tá confiando demais nele, tá passando do confiança e tá sendo um tipo, pô, me sinto protegida com esse cara, hein? Sabe? Então, começa uma coisinha assim aí. E aí acaba a primeira parte do conto, né? A segunda começa aqui quando o dia, o sol nasce, né? Um navio que eles... Só um adendo aqui, uma parte que eu achei muito legal. Ele fala assim, acho que ele fala antes disso, ele fala assim para ela, ó, eu sou um cimério, eu poderia dormir agora sem roupa, na neve, tranquilamente, sem problema nenhum, que não ia acontecer nada a não ser um desconforto. Agora você, só no sereno, você já ia passar mal, porque você é uma donzela, você tem pele fina e não sei o quê, e é do palácio. E aí você fica pensando, pô, o cara dormia na neve, sem roupa, é bravo mesmo. Então, aí na manhã seguinte, né, um navio se aproxima e são piratas, que é o que o Conan estava, assim, realmente esperando que fossem, né? Aí ele fala para Olivia, ó, você fica aqui oculta que eu vou lá, porque se esses cães do mar te pegarem, vai ser pior do que qualquer coisa que os Hyrcanianos podiam ter feito com você, né? Aí, enquanto os piratas estão lá desembarcando, o Conan, o bárbaro, sai do meio da mata, né? Se mostra com espada em punho, reconhece um dos piratas, né? E
diz que quer se juntar a eles e mostra que conhece o código da Irmandade Vermelha. Pessoal, quem seguiu os quadrinhos do Conan, né, vai saber que por muitos anos ele foi um pirata e ele foi por muito tempo um membro da Irmandade Vermelha, né? O que vocês acharam dessa parte que finalmente revelou que a gente desconfiava que ele tinha esperança de piratas, né? E realmente os piratas apareceram, ele se mostra para os caras, quero me juntar a vocês, e ele fala, ó, pelas leis da Irmandade Vermelha, do Código, o que vocês acharam dessa parte? Porque, claro, eu já estava desconfiado, né? Eu acho que, eu não sei se vai falar disso depois, mas acho que antes disso é revelado o líder ali, né, dos piratas. Sim, que ele já é conhecia. um desafeto do Conan, né? Eu te conheço, aí ele desafia o cara, né? Que, pô, é assim que os piratas funcionam, né, Anne? Unir o útil ao agradável. O útil ao agradável. Então. Eu achei que isso, o autor, o Robert Howard, ele usou um recurso narrativo aí para a história dar certo. Por quê? A gente sabe que o Conan é muito bom, ele é vigilante, ele reconhece tudo, ele analisa o perigo, ele foge quando ele sabe que ele não vai conseguir, igual a gente foi apresentado, ele estava no exército e estavam caçando ele falou, cara, vou fugir, não vou conseguir. Então a gente sabe que ele analisa isso. Quando os piratas chegam, e se eu não me engano são 70 homens, ele já chega e se mostra, ô pessoal, piratas, tudo bem, eu quero me juntar a vocês, tá? Eu acho que o autor ele usa um recurso narrativo porque a gente é apresentado para um herói que ele é bem observador. Então a gente sabe que ele é observador e a gente sabe que ele provavelmente identificaria ali naquele meio o líder deles, porque era um homem grande, né? Ele apresenta como o maior deles ali. E é um homem muito grande, muito forte e tal, e naturalmente ele reconheceria. Só que se isso acontecesse, o Conan não ia lá enfrentar eles, porque ele ia falar, pô, esse grupo aí já não é de piratas que seriam meus amigos. Para a história seguir, o autor ele teve que ignorar esse sentido do Conan para falar, pô, beleza, ele vai sem olhar ninguém mesmo e se apresenta. E aí, então, que a gente é apresentado. Acontece, de vez em quando acontece e precisa desses recursos para a história andar, que senão não dá certo. Eu achei que foi uma forma de afirmar que ele conhecia a Irmandade Vermelha, né? Anne, o que você achou? Porque ele chega, se apresenta, o cara já tem um cara que ele não gosta, ele é o chefe, fala, eu vou matar. E aí a gente tem mais uma vez uma das famosas lutas do Howard, que são intensas e rápidas, né? Eu não tinha percebido isso não. Pra mim que ele tentou entrar, não aceitaram, e por isso que ele teve que forçar a entrada dele, né? Uhum. E não... eu tinha visto dessa maneira. Ah, tá. Então, e aí o Conan vence a luta, mas aí ele é atacado, né? Alguém joga uma pedra com uma funda, ele cai, e aí os piratas brigam entre eles, porque não é tanto pelo Conan, porque tem os caras que não se gostam, né? Fala, ó, ele falou do código, ele quer entrar, eles discutem, não chegam a uma conclusão, amarram o Conan, e é lógico, né, que os piratas pegam o Conan e levam pro templo e levam um monte de cachaça, né? Começam a beber, né? E aí que a história volta novamente para Olivia e a gente vê os momentos de grande coragem dela, né? Porque ela observa o que acontece, ela avalia o perigo, ela sabe que ela é a única chance do Conan. Então ela espera escurecer. E quando ela está se dirigindo para lá, ela sente novamente esse mal, essa criatura que espreita eles, vindo na direção dela. Finalmente a gente tem um deslumbre de algo, uma sombra se movendo, né, na borda da mata, vindo na direção dela, e persegue ela, e ela foge, ela corre pelos rochedos, ela percebe como é difícil passar pelos rochedos sem o Conan, ela rola, ela se machuca, mas ela finalmente consegue escapar. O que vocês acharam toda dessa parte? Mais uma vez a gente voltou para Olivia. Eu acho que mais uma vez a gente volta com os olhos do espectador, né? Que a gente é de carne e osso e não é igual a Conan, que é uma estátua de bronze e é tudo de bom. E ali, mais uma vez, o conto ele flerta um pouco com o terror, né? Porque
ela tá vendo o perigo ali da frente dela, os piratas, e ela fala: a minha única chance de sobreviver é ele, é o Conan. E a única chance dele sobreviver sou eu, não vai ter outra chance. E aí ela indo para lá, ainda, né, ela ouve aquilo, ela tem a sensação de estar sendo observada, vê o mato mexendo, ela fala: puta, tem alguma coisa vindo aí. Então você fica meio assim: cara, eu tô entre a cruz e a espada, eu preciso ir lá, e no meio dos piratas só tem alguma coisa atrás de mim, eu tenho que correr os rochedos, e aí você fica naquela angústia, né? Uhum. Gostei dessa parte, ela flerta com horror, eu gosto. Anne? O que eu achei interessante foi que, assim, no começo parece que ela não dá moral pra questão das árvores, né? Porque ela fica com medo do lado do templo e ela quer ficar na floresta. E o Conan fala: na floresta não, a gente melhor ficar no templo. E fica, tipo assim, cada um com o seu medo, né? Só que a gente percebe que ela escutou ele por ela não ter entrado na floresta. Ela ficou ali nos arbustos, mas ela ficou próxima ali o tempo inteiro, porque ela, a não ser a parte que ela estava desmaiada, ela ficou vendo eles, então ela estava próximo a eles, né? E indica que ela teve essa questão de saber, de manter a guarda em alta, né? Pelo medo. E de quando ela escutou o barulho, ela não foi besta de gritar ou de fugir, porque ela já sabia que ia ter alguma coisa lá pela reação do Conan antes. Uhum. Então ela tentou pelo melhor caminho de enfrentar o medo dela e logo tentar salvar o Conan, ao mesmo tempo que ela estava evitando entrar na floresta, né? Mesmo que fosse o caminho mais rápido lá por um dos trechos. Ela preferiu dar a volta pelos rochedos do que ir pela floresta. Sim, eu achei legal o final, eu ri um pouco, porque ela passou por tudo isso quando ela estava segura, ela desmaiou. É assim que acaba essa parte, né, gente? Eu achei muito engraçado. E aí, passamos para a terceira e última parte do conto, né? Que a Olivia acorda, ela desperta, né? Mesmo com medo, ela vê os piratas bêbados e caídos ali, ela se esgueira, né? Entre eles. Vê o Conan, ele tá acordado, amarrado contra uma pilastra. Aí ela pega a faca de um pirata bêbado e vai lá cortar as cordas. Enquanto ela corta as cordas, a gente tem aquela tensão que ela vê. Eu vi a luz da lua se dirigindo para, chegando no pé das estátuas, assim, tipo aquele contando o tempo, chegando o cronômetro ali e vai dando uma agonia, vai dando uma agonia. E aquela, fala que as cordas são grossas e ela não consegue cortar. Aí quando ela solta o braço do Conan, o Conan, numa facada só, fala: vamos sair daqui, né? O que vocês acharam desta parte? Fala primeiro? Pode ser. O que eu gostei foi que o autor ele lembrou da diferença de força dos dois. Ele reforçou a questão dela ter ficado lá e coça aquela, passando a faca na corda e reclamando do nó dos... E lembrou, né, de ressaltar que era bem dado o nó por conta dos caras serem marinheiros, e isso é uma questão importante para quem vive no mar, né? Eu não vivi, mas eu li muitos livros de pirata. E a diferença de força de quando ele pega a faca, dá um puxão, já arrebenta, já pega ela no colo e corre dali, porque ele sabia que as estátuas iam para cima deles, né? Então ele não esperou por uma segunda chance, ele não esperou acontecer alguma coisa, ele cortou e perna para que te quer. Então, eu fiquei... Pode falar. E em todo o tempo, né, tem a mescla de terror e coragem da Olivia. É aí que eu falo, mano, ela é muito corajosa. Então, é justamente isso que eu ia falar, porque aquele momento que ela acorda, se eu não me engano, não tá de noite ainda, tá anoitecendo, ou tá no início da noite. E ela começa a observar eles e eu falo assim: caramba, como é que ela vai passar por tudo aquilo de pirata, por mais que tenha alguns bêbados, alguns caídos, como é que ela vai passar? Será que ela vai se esgueirando? Mas ela tá meio que, tipo, quase campo aberto, né? Que difícil, o que vai ser? Fiquei esperando. E ela foi inteligente, né? Esperou, a galera já tava toda manguaçada no vinho. Quando tava todo mundo caído de bêbado, ela pegou e foi. Uhum. Achei interessante essa parte. E isso da tensão, né, da luz da lua, tá tocando os pés das estátuas, aí chegando, e ela tentando cortar. E ela tentou desatar o nó, não conseguiu. Aí a luz da lua chegando. E ela pegou uma faca do
Pirata da pegou. bainha de um dos piratas, né? Ela pegou ali do pirata, que tava dormindo. E aí ela cortou, e tava difícil. E a luz vindo, você fala, caramba, será que vai pegar ela? E agora, e agora, e agora? E aí ela consegue, fala, beleza. Mas aí só foi das mãos, ainda tinha dos braços. E ela vai, você, caramba, vai logo. Aí quando libertou, o Conan vai lá e eles conseguem fugir. Você fala, vamos, E aí na hora conseguiu. de fugir, ele carrega, praticamente carrega, pega uma espada, carrega ela e some. A gente, ufa, fugiram, né? Quando eles voltam para os rochedos, finalmente nós descobrimos o que é a criatura, né? Que é uma criatura simiesca, é um gorila, né? Alguma coisa assim. Não fala exatamente o gorila, mas um homem macaco, né? E Eu entendi ele como se ele fosse um Neandertal ali. Isso. Foi a mescla entre a evolução saindo do símio, né? Saindo do macaco e indo pro humano. Isso. E aí o E Conan, grande, né? Bem grande. mostra que os braços são como toras, a Olivia fica assustada, como alguma coisa vai sobreviver. O Conan se joga em cima dele, né? E aí o bicho pega o Conan porque ele ataca o bicho, desvia, já. Pronto, a gente vê que a criatura é terrível, a gente sabe que atacou a pedra nele, mas o Conan já corta o braço dele num corte só, né? Só que aí a criatura pega o Conan pelo cabelo e vai tentando morder ele pelo pescoço, e o Conan com uma mão aqui e fala que ele ataca o bicho na virilha, na perna, no intestino. E aquela tensão que o braço dele vai ficando fraco. O que vocês acharam deste confronto? Normalmente não os confrontos com tudo, né, com criaturas, mas com homens, você fica um pouco mais tranquilo, porque o Conan é muito bom, então provavelmente ele vai derrotar os inimigos homens que aparecessem por ali. Como ele é uma criatura gigante, é forte pra caramba, e como você falou, ele tava só com um braço aqui segurando, e o braço tava dobrando, e ele tava fincando a espada e batendo, e o inimigo tava vindo, ele tava quase mordendo a cabeça dele. Você fala, caraca, e o cabelo dele sendo arrancado. Você falou, pô, e agora acho que pelo menos uma dentada ele vai levar, né? Então é mais uma cena de tensão. E essa é uma batalha diferente das outras, porque ali você sabe que não vai ser nada fácil. É um perigo real dele não existir mais. Apesar dele, num golpe só, ter arrancado um dos braços, né, da criatura. Anne? Dessa parte, o que eu achei mais interessante foi que o Conan meio que avisou ela, né? Que por ela se salvou de não ter entrado, não pelo bicho matar ela, mas pelo bicho tentar casalar com ela. Então ela ia sofrer muito mais do que só morresse. Né? Porque o bicho cai num espasmo e ela fala, o que é isso? O Conan já desconfia. Aí a gente vê que ele desconfia e fala, é um homem macaco de tal região, tal. Mas como que ele chegou aqui? Ele pode ter sido jogado pelo mar, caído num destroço. Aí ela fala, mas será que tem mais? Né? Ele falou, não, se estivessem mais, eles teriam nos atacado em grupo. Então, tipo, a gente vê que ele é um cara viajado, ele não falou para não assustar ela, né? E ele fala que isso que a Anne falou, deu sorte de ter vindo atrás, porque se a gente estivesse na floresta, nós teríamos morrido. Porque quando a gente entrou, eu vi os galhos quebrados, ele estava lá em cima, por isso que eles recuaram. Então a gente vê toda a experiência dele e todo esse momento de tensão e explicação, que é uma forma de mostrar como ele é um personagem experiente, né? E o que a Anne falou é tipo assim, eu nunca tive exatamente essa impressão. Eu vi que o macaco estava interessado nela, mas eu nunca imaginei que ele nunca falam claramente que ele queria casalar com ela, né? Tava bem claro. Desculpa. Eu tô lendo essas histórias agora, me dá um tempinho, calma, eu tô me acostumando. Eu acho que o Conan chega a falar, tipo, ele deve ter se apaixonado muito por você. Acho que ele fala uma coisa assim, né? Porque ele saiu da floresta, né, atrás dela, e ele não sairia. E ele sabendo que teria vários humanos ali, né, que poderia render uma luta, mesmo assim ele foi atrás dela. É legal que o Conan fala, nossa, por mais um pouco ele quebrar o meu pescoço, ele tira um tufo de cabelo dele, né, mas, pô, né, e aí nós escutamos o horror, né, mal acabou a tensão, os gritos no templo dos caras sendo mortos,
E o Conan fala, vamos, e pega a menina e corre pro barco. E aí, gente, que a gente se dá conta que em nenhum momento o Conan viu as estátuas se mexerem ou fazendo alguma coisa. Vocês perceberam isso? Né? Aham. Então eles chegam no barco, aí os caras vêm. Eles eram 70, agora eles são 40. Eles vêm desesperados, o Conan surge de dentro do barco e fala, seus cães e tal, né? Aí os caras falam, não, pelo amor de Deus, Conan, nós somos amigos, 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 você quer entrar pra Irmandade e tal, não sei o quê. Aí o Conan, mas antes vocês queriam me matar. Aí um cara fala, você não pode pegar todos nós. Fala, eu posso matar a maioria de vocês e ainda faço um buraco nesse barco. Aí os caras desesperados, não, não, não. Aí ele fala pro cara que tentou apoiar ele lá, defender ele, né? Ele fala, você me apoia? Assim, então, eu sou o capitão de vocês? Então vamos, seus cães, vamos saquear a costa, tal, não sei o quê. Então, ele manipula muito bem o medo dos caras. Ele sabe que eles estão desesperados, né? E é aí que a Olivia é revelada e ele chega pra ela, o que você quer fazer? Ele não fala, você vai vir comigo. Aí ela fala, cara, eu vou ficar com você. Ele fala, então eu vou transformar você na rainha do mar. Vamos saquear pra frente, seus cães. E assim que o nosso conto termina. O que vocês acharam? A Anne certamente vai ter uma opinião mais empolgante disso. Eu achei legal essa parte que, tipo assim, acabou o perigo, o Conan vai subir no barco, ele não consegue navegar um galeão, não é um galeão, né, se não me engano. É uma galera. Um navio, Uma galera. galera. Ele não vai conseguir navegar uma galera sozinho, então ele vai deixar os caras subir e vai falar, agora se não me apoiar e tal, fim de papo. Não, ele chegou e ainda botou um pânico nos caras, falou assim, vocês vão morrer. O primeiro que subir perde a cabeça. Aí falou, pô, não é só deixar os caras entrar? Não, porque ainda havia inimizade, né? Ele não saiu por conta própria porque o bando que estava apoiando ele ganhou. Ele saiu porque ele foi salvo, né, Dani? Então ele precisava provar que ele era melhor que todo mundo ali, que ele tinha que ser o líder deles. Eu achei uma sacada genial impedir que os caras subissem e ficar ameaçando, falar, se vocês vierem, eu mato todo mundo, faço buraco no barco, morre eu e todo mundo. E aí os caras, não, pelo amor de Deus, beleza, você é o nosso líder. E aí ele consegue o que ele quer. E tem uma parte que é o que o Howard faz, que ele descreve muito bem a história em poucas páginas. Falei o fulano que me deu a pedrada e tal. Ele e os outros foram mordidos, rasgados e dilacerados por aqueles gigantes e tal, né? É o tipo de coisa que a Anne gosta de escrever. Anne, sua vez. O que eu gostei nesse ponto final foi a questão dele, mesmo ele tendo já o barco ali, mas ele ter esperado os caras chegarem. Ele não partiu, né? E é exatamente por isso, porque é impossível, né? Uma galera normalmente é bem maior, então não daria para uma pessoa, só 2 pessoas conseguir navegar. E ele demonstrou a inteligência dele, né? Em manipular os caras ali, aproveitando que os caras estavam aterrorizados. Uhum. O que eu não gostei foi porque a Olivia foi muito forçada nesse final pra poder, tipo, vou me entregar logo pra ele. Então ela faz uma declaração lá pra mim que foi muito forçada, mas que já tava meio óbvio que ela tava interessada nele, né? Pelo modo como ela tava ali sempre agarrando no pescoço, sempre olhando ali partes que não eram necessárias da descrição, né? Então assim, pra mim ficou meio forçado o jeito que ela falou, mas já estava claro o interesse dela nele ali. E ela sabia que ela não tinha mais o que fazer, né? A chance dela, ela não ia voltar, uma princesa abandonada já. Então, ela fala, nós somos renegados, eu vou ficar com você, né? Mas eu acho legal porque ele deu a escolha pra ela, ele falou, vai ficar comigo. Aí quando ela deu a carta verde pra ele, né? Já catou ela ali e pronto, tchau. Eu achei legal que nesse momento eu percebi que ela não tinha destino, né? Não. Ele falou assim pra ela, a gente vai atravessar o mar, a gente vai chegar ali nas pradarias e dali a gente vê. E aí quando a gente chega nessa parte, você pensa assim, mas ela não tinha pra onde ir, porque pra casa ela não pode voltar. Pra onde ela tava, ela não pode voltar. Ela não conhece mais nada, pra onde ela vai, né? Uhum. E aí nesse final a gente é apresentado para o destino dela, qual vai ser. Sim. Né? Na verdade, ela já tinha falado que ela não tinha destino quando ela entrou na canoa com ele. Sim. Que ela falou que ela não tinha onde ir. Então, a opção dela ali era ela
em alguma cidade virar alguma meretriz, né? Porque naquela época, né, no contexto da história contada, não ia ter muita opção. Ou ela vivia no barco com eles ali, sabe? Confiando que o Conan ia proteger ela dos outros marinheiros. Então é melhor ficar com o capitão do que ficar com os 40. Então, gente, é assim que termina o conto, né? Ele é um dos contos mais legais do Howard, né? É a primeira vez que a Anne lê Howard, então existem algumas tendências, viu, Anne? Duas delas são as criaturas. A gente sempre vai encontrar criaturas descritas como simiescas, ou a gente vai ter uma cobra em algum lugar, uma cobra gigante, né, Caio? Né? Funciona, então para que a gente vai quebrar uma coisa que está funcionando, né? Mas no geral, qual que foi a opinião de vocês sobre o conto, né? O Caio já conhecia a Anne a primeira vez. Eu quero saber a sua opinião. De ler o conto foi a primeira vez, mas meu pai ele era um grande fã de HQ, quadrinhos, então eu já conhecia Conan, já tinha assistido alguns filme e acho que tem desenho também, se eu não me engano. Tem desenho. Então eu já conhecia o Conan, já sabia que sempre também tem que ter alguma mulher para ele salvar e no final fica lá como se fosse o amor da vida dele, mas a gente sabe que não é, né? Ela ou morre ou desaparece na sessão seguinte. Então, porque como as histórias dele são episódicas, né, e não tem uma ordem, isso é interessante do Conan, Anne, porque alguns contos não tem. Mesmo na arte da capa, tendo uma mulher, né, que no caso da Weird Tales, a história do Conan não foi a capa, né, dessa Weird Tales foi... O título foi o Jardim de Satã, né? Foi o título. Muito mais apelativo, né? Opa! Tá aqui na tela, pessoal. Tem que pôr na frente da sua cara pra poder pegar. Então, mas aí também não deu certo, não. Então, não ganhou a capa, né? Mas tá aqui na descrição. E tinha toda essa questão do pulp, porque a gente tem histórias do Conan que na arte original dessa época mesmo tem uma mulher e não tem mulher nenhuma na história. Porque sexo vende, né? Tanto que a Colosso Negro, o final da história, a menina chega pro Conan e fala: ai, Conan, você me salvou, tal, eu quero você agora. E agarra ele assim, vai pra cima dele e acaba a história ali. Na história original, o Conan pega ela pelo braço e fala: tem 50 mil homens mortos no campo de batalha, a gente não tem tempo pra isso, você tem um reino pra administrar. Só que aí os caras falam: cara, sexo vende e muda o final. Né? Mas, Caio? Bom, eu gosto muito desse estilo de escrita. A narrativa é boa, a prosa me agrada muito. Eu estava muito viciado em escrita moderna, né, contemporânea, atual, e é bem diferente, né? É rápido, é muito rápido, é papum, apresenta logo. Ao mesmo tempo, é muito bem descrito e muito bem descritivo. Eu acho isso muito bom. E, cara, espada e feitiçaria, onde a magia é estranha, tudo muito obscuro, tudo muito suspense, e aí tipo uma criatura ali que tá ali na floresta e surge de repente ali quase no clímax para enfrentar o herói. Eu gosto muito disso, cara. Então, tem tudo que eu gosto nesse maldição, como ela falou, né? Ah, faltou falar do papagaio no final, né, também. Mas, por favor. Que ele chega no final, aparece o papagaio e como aquela fala dele enigmática e profética, ele profere as mesmas palavras do Deus lá, né? Uhum. Então você pensa assim, olha a ligação, que legal. Anne? Eu já encerrei minha opinião. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem participado. Eu fico feliz que vocês participaram. O Caio, que deu trabalho pra gente agendar. A Anne, né? Porque eu queria muito que ela lesse um pouquinho de Conan, de espada e feitiçaria. Espero que ela goste. Eu acho que ela percebeu, porque ela sabe um pouquinho das coisas que eu escrevo. Ela percebeu umas similaridades ali, né, Anne?
Principalmente nas ofensas que eu uso, porque eu não gosto muito de falar palavrão, então eu uso como o É. Robert falava, cão, esse tipo de coisa, né? Aquelas ofensas verdes, né? Que não ofende nada. Então, exatamente. Então, pessoal, muito obrigado. O próximo conto, né, na ordem, vai ser um dos mais famosos, que é o Rainha da Costa Negra, onde Conan conhece Bellet, né? O amor da vida dele é uma das histórias mais conhecidas, mais empolgantes e mais tristes do Cimério, né? Porque muita gente acha que, por causa do filme, por causa dos quadrinhos, os amores do Conan são a Valéria, né, ou a Red Sonja, né? E na verdade, gente, tanto a Valéria, ela aparece num conto só do Conan e a Bellet também. Mas em algumas vezes ela é mencionada, né, para ele, e a gente sabe que foi o grande amor da vida dele, que ele passou muitos anos como pirata, que foi tentado mais de uma vez, né, Caio? Colocar nos quadrinhos em ordem, mas infelizmente, Anne, você pode perguntar isso pro seu pai? Nunca Impossível. Tem como, mas. Serializar as histórias do Conan, porque às vezes a gente passava 4 anos lendo ele sendo pirata. Isso não tinha graça. A gente quer ele uma semana pirata, outra general, outra mercenário, outra ladrão, que é o que ele foi, né? Um guerreiro, um mercenário, um ladrão, um assassino. E ele nunca foi um herói. Vocês concordam comigo? É verdade. Né? Logo no começo ele já fala isso, né? Exatamente, é uma das coisas que eu mais gosto, porque ele é um personagem cinzento. E é uma coisa do Howard que ele fala em muitas histórias, que nem, a gente não tinha dinheiro, vamos lá, vamos saquear, coisas horríveis, mas nunca mostra ele literalmente fazendo as coisas horríveis. Diz que ele fez, né? Que eu acho que é uma estratégia muito legal na forma de contar a história. Mas muito bem, pessoal. Muito obrigado por participarem desse episódio da Toca do Aventureiro. Obrigado, Caio. Obrigado, Anne, né? Ansiosos pro lançamento, né, do quarto livro do Rory Agnes, porque o esquema de pirâmide continua. Quem vê isso depois vai entender, né? Então, muito obrigado. Eu sou o Marcos. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Valeu.